Fala galera, esse eu acredito que é o nosso quarto vídeo aula, mas voltado a uma outra área, hoje HTML. Eu gosto de chamar essas aulas que eu estou fazendo vídeo apostila, porque todas elas são voltadas às apostilas que a gente vem pegando em sala de aula, então por isso o nome vídeo apostila. Para quem não é da nossa turma e está assistindo essas aulas, nós somos aqui de Belém do Pará. A nossa turma é uma turma da Escola Tecnológica aqui em Coraci. E essas aulas, essas videoaulas são voltadas às nossas apostilas, mas que cabem totalmente ao cotidiano de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida referente a HTML, referente a Zeus, às outras vídeos que a gente fez, que eu fiz, fiquem à vontade, mandar e-mail, em pedir, em comentar, que a gente vai responder da mesma forma. Assim a gente ajuda vocês e ajuda o pessoal da nossa turma, da nossa escola, das escolas em geral. Hoje a gente vai falar de um assunto diferente, HTML. Aqui nas minhas mãos tem a primeira apostila que recebemos, que foi elementos básicos de HTML, títulos. Todo documento em HTML deve possuir um título. O título é exibido em local separado da página e é utilizado para identificar o documento em outros contextos, de modo que o título deve indicar claramente o conteúdo do documento. As tags utilizadas para títulos são title. Então, vamos abrir aqui o bloco de notas. Vamos abrir o bloco de notas e vamos escrever aqui abre e fecha, menor e maior, title, eu chamo de título, espaço, abre e fecha, escreve título, e aqui no começo a gente coloca uma barra, que é para significar que foi fechado, foi aberto uma condição e fechado uma condição, entende? Então dessa forma o navegador ele vai entender que aqui foi aberto uma condição e daqui para cá não vai ser mais o título, vai ser o resto dos comandos, entendeu? Então vamos colocar aqui o nome do nosso canal, Aluno Ensina. Dessa forma, se a gente for executar esse arquivo em .html, ele já mostraria o título no cabeçalho do navegador. Não precisa a gente preencher com todos os comandos já de imediato. Eu vou salvar aqui só para mostrar para vocês. Salvar aqui na área de trabalho, vou criar uma pasta com o nome do nosso canal, Aluno Ensina, e vamos salvar aqui no Aluno Ensina uma pasta chamada index.html e a gente clica aqui em salvar. Veja que já gera um documento voltado a navegador, a navegação. A gente dá 2 cliques e ele vai abrir, aqui em cima, Aluno Ensina. Vocês vão perceber que não foi preciso a gente colocar os outros comandos, porque isso aqui é um comando padrão e nativo que é lido pelo navegador, então não precisa. Mas como a nossa apostila ensina que devemos preencher todo um código para que tudo isso aconteça, então vamos preencher todo um código. Então vamos zerar aqui de novo, coloca aqui para baixo que a gente vai precisar, né? Então vamos supor que a gente acabou de abrir o bloco de notas, certo? Como é que a gente vai proceder com os comandos corretos, básicos e nativos para criar um HTML padrão? A apostila diz que devemos abrir maior e menor e dentro colocar HTML. Dá um Enter para pular para a segunda linha. Entraria o title, certo? Você colocaria aqui o título da página que você quer e dava um segundo Enter. Vou dar 2 Enters para ficar bem claro. E aqui uma parte muito importante é o corpo da página. Eu chamo de body, mas a Kelly me ensinou que é body, né? Body, Kelly. Então vamos abrir o body.
abre e fecha, escreve body, que aqui seria o corpo da página, todo o núcleo envolvido em tags HTML. Vamos colocar aqui esse comandinho H2, que é referente ao tamanho da fonte. Ele começa de H1 até H6. A sequência seria H6 o menor e H1 o maior de todos. Vamos escrever um texto. Aqui ele diz que é o cabeçalho de nível 2. Então, da mesma forma que a gente usou aqui abre e fecha, aqui também vai ser abre e fecha. Porque vamos supor, se tiver um texto grande até aqui embaixo, se a gente não fechar, toda a página vai ficar envolvida em H2. Então o que a gente vai fazer? Como a gente quer só esse texto nas tags H2, a gente vai abrir e fechar. Esqueci o nome desse símbolo, eu vou lembrar e eu vou escrever na tela para vocês. Vamos abrir e fechar aqui chave, colchete, esqueci disso. E vamos colocar uma barra e escrever H2. Ele inicia e fecha dentro dessa frase, ou seja, essa frase está envolvida por ele, entendeu? Por essas tags. Vamos continuar. Essa outra linha de texto, ela está numa fonte normal, padrão e nativa do navegador, entendeu? Ela não está envolvida em tag. Eu vou escrever agora. Ó, aqui entra o texto do documento. 3 pontos. Ela não está envolvida em tag alguma. Na hora que eu salvar, vocês vão verificar que esta linha vai ficar normal e esta linha vai ficar numa fonte maior, uma fonte grande. Ok? Próxima linha. Vamos dar mais um espaço bem aqui, que é bem visível. Nessa linha, já que abrimos o body, vamos fechar o body, né? Abre e fecha body e coloca uma barra para poder fechar. E aqui no final, como abrimos com a tag HTML, fecharemos também com a tag HTML. Ok. Dessa forma, o nosso código está perfeito. É isso mesmo. Certo? Abre e fecha, body, título, title, body, HTML. Clicamos aqui em salvar ou então pressionamos Ctrl S e ele vai salvar. A gente fecha e dá 2 cliques aqui no nosso arquivo index.html. Veja a diferença. Aqui, antes, sem nada, sem o conteúdo vazio, só escrever o título, e aqui já com o título, e a diferença aqui usando o H2 no início e no fim, abrindo e fechando. E aqui, como eu disse, iria ficar uma fonte normal. Se a gente pressionar com o botão direito em cima do navegador, aqui nessa parte branca, e aí clicar aqui, ó, código fonte, a gente vai ver que é a mesma coisa que foi escrita aqui no HTML. Entendeu? A gente pode visualizar desta forma os código-fonte das páginas. O código-fonte das páginas. Então, ó, título, a mesma coisa aqui. Bem, são 10 minutos de aula e essa primeira fase da nossa apostila eu estou encerrando por aqui e até a próxima.